Ô, Lene, o que o pessoal tá mandando aí? Ó, tem duas perguntas aqui que eu vou juntar, porque elas Por falam favor. do mesmo assunto. É o seguinte, o Max, ele tá perguntando, ele fala que é o seguinte, existem pesquisas na sua área sobre interfaces cérebro-máquina para surdez por comprometimento severo do nervo auditivo? Tem próteses há muito tempo, aliás, não são a definição clássica de interface máquina porque elas são implantadas para ajudar você a ouvir. Mas tem gente, sim, tentando trabalhar. Aliás, hoje em dia é impressionante, a área explodiu. É uma das áreas de fronteira da neurociência. Quando a gente publicou o primeiro trabalho, eu e o meu grande amigo John Chapin, em 99, na Nature Neuroscience, que é uma revista hoje muito famosa, 25 anos atrás, tá? Os revisores do nosso projeto do governo americano falaram, não, isso aqui nunca vai para frente, isso aqui é um absurdo, vocês estão loucos, varrido. Hoje é uma das áreas de fronteira. É o limiar? Ela tá ali, tá lá. Então você tem para várias... Por exemplo, nós temos uma interface máquina que eu desenvolvi para Parkinson, que nós vamos testar agora nos Estados Unidos, principalmente na Itália. Meu pai tá com Parkinson. O meu avô teve. O que eu faço com ele? Ele tá começando com as quedas. Então, o meu avô... Que o problema é esse, né? O meu avô teve, a minha infância inteira eu vi meu avô com Parkinson. Meu pai vai fazer 80 ano que vem. Tá bem. Minha mãe fez 86 agora. Meu avô, eu lembro da minha infância de eu reclamar pro meu pai e pra minha avó que meu avô não tinha emoções. Como assim? Porque a face dele era congelada. Sério? Que nem o Muhammad Ali. Por causa do Parkinson? Por causa do Parkinson. Então ele não conseguia sorrir, ele não conseguia... Era um homem... Não chegou a pegar. Era um homem super emotivo, super... Né, gostava demais de mim. Ele queria ver o neto dele entrar na medicina USP. Era o sonho da vida dele, né? Porque os meus tios entraram em outras coisas. Mas não tinha nenhum médico que tinha entrado na USP, né? E ele faleceu 6 meses antes de eu entrar na USP, em 78. E ele chegou um dia pro meu pai, imagina, e eu achava que ele não tinha emoção, porque eu era criança e eu não via ele alterar a expressão facial. E que nem o Muhammad Ali, por causa do Parkinson, tá? Poxa. É a máscara da múmia, né? Que a gente chamava na minha época, hoje eu não sei se é a mesma coisa. Só que a gente descobriu que a doença de Parkinson, muito provavelmente, é uma crise epilética não convulsiva. Os neurônios começam a disparar todos juntos. Internalizadas? O sistema motor entra em sincronia. Sei. Começa a disparar todos juntos. Porque a pessoa treme, porque a pessoa não começa a andar diferente, né? E o que eu descobri? Eu criei um desfibrilador do cérebro. Que é um baratinho que você põe aqui na coluna, ele dá um choque restart. Numa frequência X e ele reseta. Essa barato. Mas sem perda de sem nada. Memória? Nada, não é eletroconvulsoterapia. Está relacionada a perda de memória com... Não, a eletroconvulsoterapia pode levar à amnésia retrógrada. Não, com... Parkinson? Com Parkinson. Então, Meu pai está reclamando disso. Então, a epilepsia crônica pode levar à perda de memória. Pode, como por destruição de tecido. O que a gente descobriu? Que um número enorme de doenças... o mecanismo comum fisiológico da expressão da doença que gera os sintomas são crises epiléticas. Essa é a minha teoria que eu estou trabalhando há 10 anos nela. E eu quando descobri esse barato, eu pensei que ia ser só para Parkinson, né, no começo. Mas agora tem várias pessoas aplicando em diferentes lugares do mundo para outras doenças. Então é parte do meu projeto Treat 1 Billion, usar essa tecnologia que é uma interface cérebro-máquina, que não é a convencional, não é para fazer a pessoa andar como a gente fez com os paraplégicos, mas pode ser usada para uma variedade enorme. Teve um grupo na Califórnia que usou para depressão crônica e funcionou. Pacientes que não respondiam mais à medicação e que não queriam fazer eletroconvulsoterapia, porque é muito traumático, né? Fizeram um grupo pequeno de pacientes e funcionou. Então, por isso que a resposta desse ouvinte essa área está penetrando em várias regiões da neurologia nesse momento. Inclusive, na sequência, ele faz essa pergunta, né? Se seria possível criar um bypass neural direto ao córtex auditivo, né? Bom, aí é um pouco mais complicado, mas tem gente trabalhando, esse experimento do rato infravermelho que eu descrevi, também era para pessoas que perderam a visão. Isso foi inventado por um cara chamado Bakahita nos anos 60, em pessoas cegas. Ele pôs uma câmera de Super 8 aqui, um capacete, e ele mandava os sinais da câmera para as costas, um estimulador tátil, e traduzia a imagem da câmera Super 8 em estimulação tátil nas costas. A pessoa começou a achar a porta, achar a cadeira. Ele não via. Ele substituiu o sistema visual pelo sistema tátil, como eu fiz com o meu ratinho. Sei.
Então, para visão, por exemplo, e para audição, acho que não seria a mesma lógica, você poderia bypassar a perda do sistema auditivo e usar o som, codificar o som num outro tipo de sensação. Sensação tátil, por exemplo, ou visual. E a pessoa, ela não ouviria no senso estrito, mas ela usaria a informação sonora processando, usando o que ela tem que sobrou, que está funcionando, entendeu? É uma substituição sensorial. E aí, Vou aproveitar para ir ao banheiro. Manda aí. Por aí favor. o Nelson, ele perguntou aqui se poderia falar se existe algum avanço no tratamento de tinnitus, que é zumbido no ouvido, que tem origem neurológica. Eu me distraí com o Vilela, perdão. O Nelson, ele perguntou aqui se existe algum avanço no tratamento de tinnitus, o zumbido no ouvido, Sim, eu que sei. tem origem neurológica. Não, esse é outro problema bem grave para quem tem, né? Porque é desesperador. Não é minha área, então eu não saberia dizer com precisão qual é o estado da arte dessa área, mas o equivalente tátil, que é o membro fantasma, a dor do membro fantasma, né? Que você tem uma amputação, por exemplo, traumática, sofre um acidente de carro, perde a perna e tal. Você, por anos, um número muito grande de pessoas sente a perna que não existe mais. Sente não só sensações táteis, como dor, né? E para isso foram criadas alternativas terapêuticas, perdão. Então, na área de tinnitus eu realmente não saberia dizer, mas eu não tenho dúvida que essas estratégias de substituição seriam factíveis, né? Para serem testadas, pelo menos, né? O Rodrigo Rossi, ele fala aqui, boa noite, professor, orgulho do Brasil. Na sua opinião, como a neurociência pode contribuir com a recuperação de dependentes químicos? Bom, tem muita coisa, né? Tem muito treinamento comportamental, retreinamento comportamental, né? E nós estamos vendo que hoje não são só dependência química, dependência a álcool, dependência a drogas, mas veja, não sei se vocês têm reparado essa dependência de apostas online, né? Que está sendo uma epidemia, né? As pessoas estão apostando que não tem, com a ilusão que vão conseguir enriquecer do dia para a noite e estão apostando, deixando de comer para apostar. É o mesmo mecanismo, o mesmo sistema límbico sendo, né, buscando uma recompensa imediata ou mais rápida possível, e é um problema de saúde pública, tá? A gente falava do vício dos jogos, né? A criançada não parar de jogar videogame, já passou, isso daí já existe, continua existindo, mas o que eu estou espantado é a quantidade de gente que está viciada em apostas online, né? O que acontece no cérebro com esse... É o prazer, é a busca do prazer infinito, né? É o cara que... É sempre uma chance de... tentar ter uma injeção de dopamina ou de outras... O que acontece? Como a gente repete isso em animais para ter essa mesma... Você tem modelos animais de vício de droga, né? Tem gente que estuda Mas isso. com comida, ele Sim, com comida. Não, com cocaína. Você usa drogas para ele apertar Por exemplo, isso muitos anos atrás, porque não é minha área, mas tinham colegas meus no meu departamento que estudavam, faziam um animal, cada vez que ele apertava uma barrinha com a patinha, ele ganhava uma dose de cocaína ou um estímulo no sistema nervoso nas regiões do sistema límbico, que dava uma sensação de prazer. O ratinho passava o dia lá. O dia inteiro ficava, e aí você estudava o cérebro dele, o que acontecia, né? Não é a minha área de pesquisa, mas é uma área gigantesca da neurociência moderna, né? Dá pra gente fazer um exercício de rede social, repetição? Nossa. O que acontece no cérebro? Tipo, morre neurônio? Não, você começa a reforçar esses comportamentos, né? Eu noto isso daí, por exemplo, eu me policio muito com o uso de celular, né? E agora eu tô fazendo isso. Eu comecei há alguns anos. Faz bem, né? Faz um bem, por exemplo, nadar, né? Eu não sabia nadar antes da pandemia, aprendi a nadar durante a pandemia. Sério? Foi a minha tentativa de ter um... Você nadava mal ou não sabia nadar? Não nadava nada. Eu tive um acidente na infância, quase morreu. Um parente meu quase morreu afogado, eu tava no barco, vi... Nossa! E você vê que ironia. Meus filhos competiram nos Estados Unidos a nível universitário. Salto ornamental, natação, ganharam... Um dos meus filhos ganhou fellowship para a universidade porque ele ia competir a nível americano, né? E eu levava os moleques para nadar, levava eles para competição e eu tinha pavor da água. Olha só. E aí na pandemia eu estava num prédio preso aqui em São Paulo, porque eu fiquei preso em São Paulo, não pude voltar para os Estados Unidos, não tinha avião. E tinha uma piscina que ninguém usava, né, no condomínio, né? E aí uma amiga minha, que é professora, Jana, falou: "Não, eu te ensino a nadar". E eu comecei a nadar numa piscina de 8 metros.
E de repente, 2 anos depois eu tava Gostou, pegou gosto. Bom, eu tava na piscina olímpica do Palmeiras. E gosta. Gosto. Pô. E aí mudou minha vida. Tua sensação é... Isso, pintar, né? Porque pintar você chega Sério no... que você sabe que eu sou da pintura também. Eu não sabia, eu pinto. Depois eu te mando as telas aqui. E Tem aqui, acrílica ou óleo? Óleo. Você gosta, mas o óleo, você usa secante ou não? Eu uso toda sorte de loucura. Não, pra acelerar... Uso. Você não demora muito. Não, né? o problema é esse, mas Ó, isso aqui, por exemplo, é acrílica, tá? Ó. Deixa eu mostrar Uau! aqui. Não tô vendo. Onde tá? Aqui, ó. Lá na tela, ó. Qual tela? Olha lá, ó. Eu te mostro depois. Essa aqui? É. Não, uau. Quer ver, ó? Óleo. Você... eu trabalhava com isso, né? É verdade, você me falou. Isso aqui é óleo sobre tela, ó. Aqui, ó. Eu já vou te mostrar. Aqui. Tá. Essa tela eu Nossa, tenho aqui em maravilhosa. cima. Não, deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui. Mas eu usava secante porque eu não tinha... Em maio... Não, eu uso aquele... Como chama, meu Deus? É que é incrível falar isso, mas... Ó. Eu não sei como tá hoje, mas tinha tinta óleo que era diluído em água. Eles Em água. inventaram isso. Não, eu uso... Porque fazia muito mal aquele cheiro. Essas aqui são as minhas telas das tempestades solares. Só. Em dia 25 de maio desse ano teve uma das maiores tempestades solares dos últimos 30 anos. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a pintar as imagens que a NASA registrou das tempestades geomagnéticas na Terra, tá? E essa é a mancha solar. Essa aqui é no Patagônia. Essa aqui é na Patagônia chilena. E essa aqui, vou te mostrar porque essa aqui cientificamente é muito interessante. Falando de arte, né? Essa cientificamente... Esse aqui é o Sol explodindo, tá? Esse aqui é a tempestade no dia que teve a tempestade, tá? Não sei se dá pra ver. Dá pra ver. Só que se você fizer um zoom, eu fiz um zoom dessa região. Aliás, não, a NASA... Que tamanho é esse quadro? Isso aqui? Mais ou menos? São grandes. Não. Maior? Não, isso aqui é 1,20 m por 80, eu acho. Essa aqui, ó, tem uma foto do satélite da NASA. Essa aqui é a mancha solar que deu origem à maior erupção dos últimos 30 anos, tá? É 84 vezes o diâmetro da Terra. Perdão. Essa mancha é a que deu origem à maior tempestade, a maior ejeção da corona solar nos últimos 30 anos. São 84 terras, se você puser assim, tá? Tem a ver com o livro. Tem a ver também. Aí eu falei, o sol vai me furar, o meu... A vida imita a arte.